Olá pessoal, nosso último vídeo de hoje será a execução da nossa primeira planta baixa. A planta que eu trouxe para vocês hoje é a planta de um banheiro, tá? E tem várias formas de se desenhar o mesmo projeto. Eu vou começar com vocês utilizando as ferramentas que a gente aprendeu hoje, tá? Então, nós vamos desenhar para poder praticar essas ferramentas, que eram quais? Retângulo, linha, o join, o explode e o trim. O offset, acho que eu não falei. Então, são essas ferramentas que a gente vai usar. Primeira coisa, então, que a gente pode pensar é que eu facilitei aqui um pouquinho por ser nosso primeiro ambiente, mas nós temos que pensar, então, no valor de área, de tamanho, de comprimento e de largura do nosso ambiente. Primeira coisa que a gente vai se informar. Então, eu trouxe para vocês aqui um desenho com bastante informação para a gente aprender a analisar, fazer leitura de desenho, né? Leitura e interpretação de projeto. Então, a primeira coisa que eu mostro para vocês, que vocês podem reparar, é que nem todas as medidas estão no mesmo desenho. Quando as medidas não estão no mesmo desenho, se a gente tiver um desenho complementar, a gente olha nesse desenho complementar. Se a gente não tiver, a gente tem duas opções: conferir na obra, se for possível, ou conferir com quem fez o levantamento, ou avaliar pelo padrão, tá? Então, por exemplo, uma janela de banheiro, aqui tá sem a medida, uma janela de banheiro, geralmente, tá? O padrão dela ela fica a 1,60 m do piso, tá? E a altura dela é de 50 centímetros, porque daí ela se alinha com a altura padrão da porta, que tem 2,10, né? 210 centímetros, 2,10 m. O que a gente não tem aqui é a informação da largura dela. Então, existem algumas larguras que são padrão no nosso mercado, digamos assim, que vocês encontram janelas de 50 por 50, 50 por 60, 50 por 120. Tem janelas que são específicas que ocupam o banheiro todo, tá? Então, aqui, se fosse a parede toda, seria fácil pra gente achar uma medida, né? Tendo em vista que a nossa parede está sendo informada aqui do lado direito, que ela tem 129. Então, mas nós temos uma planta complementar que ela está aqui embaixo, ó. E na planta complementar tem a medida da janela, tá? Então, para vocês entenderem de onde eu tiro algumas medidas, eu sempre consulto todos os desenhos que me forem fornecidos, ou, de preferência, quando vocês forem na obra, vocês vão tentar fazer o levantamento de todas as medidas possíveis. Às vezes a gente esquece e aí a gente se dá conta só na hora de desenhar, tá? Mas é importante pensar nisso, e mesmo que eu tenha essa prática no mercado aí já há bastante tempo, né? Às vezes a gente esquece. Então, eu vou começar mostrando para vocês que a medida interna do nosso ambiente é de 129 de altura por 289,5 de largura. Então, a primeira coisa antes da gente desenhar, que eu gostaria de falar para vocês, reparem naquele valor que está escrito ali, 289,5 ou 0,5. Lembram-se, no CAD, todo número quebrado, nós digitamos ponto para separar a unidade de medida, e vírgula para separar o eixo do outro. Por exemplo, estou digitando o valor de X, quero mudar para o valor de Y, eu digito vírgula para dar essa informação para o CAD, que ele mude para mim a coordenada no outro sentido, tá? Então, olha lá, 129 e 289,5. O primeiro valor que a gente vai usar sempre será o de X, lembrando as coordenadas cartesianas, né? A linha que eu ensinei para vocês em umas outras aulas, o valor da horizontal sempre vai primeiro quando a gente dá o comando de retângulo e depois o vertical. Então, nosso retângulo vai começar por 289,5 por 129. Então, eu vou fazer aqui embaixo, ó. REC, Enter, clico num ponto da tela e digito 289,5, vírgula
129, então, o horizontal, que é 289,5, por 129, que é a altura do meu banheiro. Vocês perceberam que o tamanho do meu retângulo em relação à imagem ficou bem pequeno. Vocês não vão ter a imagem na tela de vocês, tá? Eu coloco aqui pra gente ter uma referência para consulta. Então, eu vou diminuir mais o tamanho dela para ficar mais fácil de explicar o vídeo para vocês. Então, eu vou mover meu retângulo aqui para ficar mais fácil da gente dar sequência na nossa explicação. Agora vai ficar mais fácil de trabalhar. Então, olha lá, 289,5 por 129. Eu vou clicar no meu retângulo, ponho o mouse no cantinho lá, ó, 289,5 por 129. Agora, então, o primeiro passo, nós desenhamos as paredes internas, as limitações, na verdade, os limites internos do nosso ambiente. Agora, nós precisamos determinar a espessura da nossa parede. Reparem, então, que o nosso ambiente ele tem a parede com espessura 10, segundo a cota. Então, agora nós vamos utilizar na sequência o comando que dá a duplicidade da linha, né? Que vai duplicar a nossa linha, que é o offset. Então, repetindo, nós fizemos um retângulo, REC e Enter, cliquei no ponto da tela e digitei 289,5,129. Agora, eu quero fazer um retângulo por fora desse, com espessura de 10 centímetros. Então, nós digitamos O, Enter, a distância, 10, confirmo com o Enter, clico na linha e clico para fora. Só isso para a gente fazer a nossa espessura de parede, ok? Vou dar um ESC para encerrar. E por último, nós vamos agora começar a marcar onde vai a nossa janela e onde vai a nossa porta. Como que eu faço isso? Bom, nós sabemos aqui, vou começar pelo vão de janela. Aliás, desculpem, pessoal, pelo vão de porta. Nós estamos vendo aqui que a nossa porta tem 76 de largura, tá? Mas eu preciso saber quanto que tem esse cantinho de parede ou quanto que tem este outro lado da parede para que eu faça o meu desenho. Então, o cantinho a gente chama de boneca, né? Eu preciso ver quanto tem. Então, aqui, ó, na minha cota, ele diz que tem 5 centímetros daqui para lá, tá? Esse 81, ele é o tamanho da porta, mais o caixilho por fora e mais onde começa a nossa bancada. Então, esse número ele não pode ser considerado na hora de fazer a porta, tá, pessoal? Então, ele tá dizendo que eu tenho 5 de parede e aí vem uma porta de 76. Então, tem várias formas de fazer. Eu vou fazer uma cópia desse desenho para vocês, para mostrar duas formas de fazer. Por que eu gosto de mostrar duas formas de fazer? Porque eu acho interessante que vocês escolham as formas que vocês acharem mais fáceis e que façam com que vocês otimizem o tempo de vocês de projeto, tá? Então, eu vou fazer de um jeito primeiro, ó. L, Enter. Eu faço uma linha aqui, ó, do canto interno para a direita do meu desenho. A linha está por dentro da parede. E aí, eu vou usar o offset em duas medidas. Então, eu vou dar primeiro o espaço da boneca, do pedacinho de parede, que tem 5 centímetros, e depois um offset de 76, que é o vão da minha porta. Então, eu vou digitar lá, ó, Enter, 5, Enter. Clico no pequeno pedaço de linha que eu desenhei e clico reto para cima. Vou dar um ESC para sair do comando. Essa primeira linha aqui que a gente fez foi uma linha de referência para que a gente pudesse fazer um pedaço de parede. Agora, eu vou dar um offset, então, ó, Enter, 76, Enter. Eu clico na última linha que eu criei e clico para cima. Então, agora vocês podem perceber que a gente fez a delimitação da nossa porta. Nós precisamos cortar esse espaço para que fique
sem essas linhas aqui inteiriças, tá? Por que que a gente precisa cortar? A gente tem que refazer, quando a gente for fazer a linha de piso, nós temos que refazer essas linhas, tá? Por quê? Porque ele tem que entender que essas linhas aqui, ó, essas duas de cima e essas de baixo, elas não são a mesma linha. Elas são linhas diferentes. Até porque também tem espessuras diferentes. Então, quando uma linha tem espessura diferente da outra, reparem que quando eu passo o mouse aqui, ó, pisca a linha toda. E não posso fazer com que ela pisque toda. Eu preciso que esse segmento seja um e esse segmento seja outro. Eu preciso separá-los, tá? E para isso a gente usa a ferramenta Trim. Então, T de tatu, R de rato, Enter, clico na linha que eu quero cortar, que no caso são essas duas, tá? Aí, esse pedacinho de linha que sobrou, eu não preciso dele, mas vocês podem perceber que o trim não corta, tá? Por quê? Porque como eu expliquei lá no vídeo anterior, essa linha ela não tá cruzando nada, tá? Aquelas duas que eu cortei, elas estavam entre essas duas linhas horizontais e era uma linha inteira, por isso que corta, tá? Então, essa aqui, eu tenho que dar um ESC, clica na linha e aperta o Delete no teclado. Então, quando eu dei o trim, olha que interessante, lá, ela separou as minhas linhas, tá? Então, isso aqui é uma coisa, e aqui, se eu tiver que fazer linhas, serão outras linhas que eu vou repetir. Então, nós já fizemos o nosso vão de porta, nós vamos agora fazer o retângulo da porta. Então, a nossa porta tem 76, que nós já sabemos, tá? Geralmente, nós representamos a porta com 3 centímetros de espessura. Então, vamos lá. Nós temos um retângulo de 76 por 3. Então, sempre nós digitamos primeiro o valor de x e depois o valor de y. Então, eu vou no retângulo, ou aqui em cima, ou digito REC e Enter. O lugar do retângulo da porta é bem na quina da parede aqui dentro. Eu clico. E aí, nós vamos praticar a questão das coordenadas. O meu retângulo tem que ir para a esquerda no x e para cima no y. Para a esquerda, ele tem que ir 76 e para cima ele vai 3. Então, eu vou digitar menos 76, porque vai para a esquerda, vírgula, 3, porque vai para cima. E dou um Enter. Está feita a nossa porta, tá? Eu falei para vocês que tinham 2 jeitos de fazer. Então, esse é um jeito de fazer a porta. Agora, vamos para o segundo jeito. O segundo jeito, nós vamos utilizar 2 retângulos. Um retângulo para fazer esse vão e o mesmo retângulo de porta que eu acabei de fazer ali, que vocês também vão fazer. Então, eu digito REC e Enter. Ao invés de fazer uma linha de referência, eu passo o mouse aqui no cantinho sem clicar, arrasto para cima e quando ele fizer esse caminhozinho aqui, ó, que vocês estão vendo com o X, tá? Vou aproximar mais, ó. Eu digito quanto de distância que o meu quadrado vai começar, que é 5 de boneca. Então, eu digito 5, Enter. Aí, eu soltei o mouse ali, olha, tá esperando que eu faça um retângulo. E o retângulo vai ser a espessura da porta e a altura do meu vão. Então, eu tenho 10, que é a espessura da minha parede, vai para a direita no X, então é positivo, vírgula, 76 no Y, que é para cima, também positivo. Enter. E tá feita a nossa demarcação. Então, algumas pessoas preferem daquele jeito, com linha, e depois corta tudo, e tem gente que prefere já o retângulo direto, e daí só corta no trim, então TR, Enter, clica aqui, clica aqui e clica aqui para cortar, tá? Quando for com retângulo, vocês perceberam que eu cliquei 2 vezes aqui e 2 aqui. Por quê? Porque tem a linha do retângulo e tem a linha da parede, tá? Ele precisa cortar ambas as linhas. Para vocês não terem que cortar 2 vezes, eu vou dar um Ctrl Z e vou mostrar uma outra opção, que é, clica no retângulo que vocês criaram, explode no X Enter, tá? Daí corta TR, Enter. Esse jeito aqui, ele cortou, tá? Vocês vão perceber, ó, ele separou,
só que ele permanece as linhas nas laterais para posteriormente fazer a de piso. Então, dá para ser dessa forma também. Eu gosto de fazer essas duas linhas só no fim, tá? Então, para fazer assim, aí pode ser com retângulo. Então, REC, Enter, clica aqui no cantinho da parede, menos 76,3, Enter. Está feita a nossa porta. Bom, depois de fazer a nossa porta, nós vamos aprender um comando novo. Esse comando novo, ele é bem simples de ser feito e ele é esse arco da porta. Repare que a gente fez uma porta simples, tá? Não fizemos ainda uma porta detalhada, nós vamos aprender a fazer o desenho das esquadrias. Nós começamos por essa simples. Então, o arco, ele é bem simples porque ele tem só 3 passos, tá? Então, A de arco, Enter, clico na quina da parede uma vez, clico na quina da porta, a primeira quina que vocês encontrarem, uma vez, e baixo o mouse para a segunda quina da porta e clico mais uma vez. Então, são 3 cliques. Quina da parede, primeira quina da porta, depois na segunda quina. Vou fazer novamente, ó. A de arco, Enter, clica na quina da parede, clica aqui e clica aqui. Está feito o nosso arco da porta. Agora, nós vamos para a nossa janela. A nossa janela tem 99 de largura. Então, nós podemos ou dividir ela por 2, fazer uma linha aqui no meio e dar um offset para cima ou para baixo, tá? Se vocês não quiserem fazer uma conta de dividir um número mais irregular, né, que não seja arredondado, em 2, nós podemos pensar que tem 30 centímetros, ó, do total do ambiente em relação à janela, né? Então, 99, 109, 119, 129. Então, nós temos 30 de diferença. Portanto, nós temos 15 para cada lado, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, L, Enter, faço uma linha na lateral, ó, de cada um, e dou um offset de 15 de cima para baixo e baixo para cima. Apago as minhas linhas clicando nelas e dando delete, que são as minhas linhas auxiliares. E aí sobra para eu cortar aqui a minha janela. Então, TR, Enter, Enter, clica para cortar, clica para cortar. Bom, pessoal, vocês devem estar se perguntando, né, por que a gente faz o trim e corta se as linhas existem. Reparem na nossa planta baixa, que onde a parede a linha é mais grossa e onde a esquadria a linha é mais fina, tá? Onde a janela e porta. Se eu não cortar, a linha vai ser inteira de um lado ao outro e eu não vou conseguir dar espessuras diferentes lá na frente. É por isso que a gente corta e redesenha algumas linhas, para fazer sentido para vocês. Bom, as duas linhas de fora, aqui, onde está piscando meu mouse, aqui e aqui, são as linhas de vista da minha parede. Olhem para a janela de vocês e percebam que tem vidro e mais embaixo tem onde acaba a altura da parede, tá? Isso é a nossa vista da alvenaria. Ela é mais fina porque ela está mais baixa em relação à parede. Então, nós temos essas duas linhas e no meio nós temos o vidro. O vidro, geralmente, a gente representa com 3 de espessura. Então, se nossa parede tem 10, então, primeiro eu vou desenhar as linhas externas. Então, clica aqui no L, Enter. Ó. E aí, nós vamos fazer com que tenha os 3 centímetros no meio. Então, se tem 10, se eu tirar 3, sobra 7. Então, eu vou dar um offset de 3,5 para cada lado. Então, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Está feita a nossa janela. Vou fazer do outro lado agora com o retângulo. REC, Enter, passo o mouse aqui por dentro, ó, solta reto para cima e digita o tamanho do pedaço da parede
Se vocês se lembrarem, era 15. Então, digita 15, Enter. Aí, o meu retângulo, ele vai ter que ser para a esquerda e para cima, né? Então, nossa janela tem 99 e nossa parede tem 10. Então, menos 10 de parede, porque vai para a esquerda, vírgula, 99 porque vai para cima. Enter. Aí, nós cortamos. TR, Enter, clica, 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 clica. Aí, vocês cortam a janela de vocês. Basta somente repetir o processo que eu fiz lá das 4 linhas, que é L Enter, clica num ponto, clica no outro, Enter para encerrar. Se vocês quiserem, vocês podem repetir com o Enter, que ele lembra o último comando. Daí clica, clica, Enter para encerrar. E, para finalizar, o offset da espessura do nosso vidro. Então, ó, Enter, 3.5, Enter, clica na linha da esquerda e vai para a direita, clica na direita e vai para a esquerda. ESC para finalizar. E é isso, pessoal. Está feita a nossa primeira etapa da nossa planta baixa. Uma coisa importante que vocês precisam fazer é salvar o arquivo de vocês. Então, a gente vai aqui em salvar como, ou só no salvar se vocês não deram nenhum nome ainda. E vamos escolher uma pasta para vocês salvarem, tá? Eu vou escolher a minha pasta aqui do curso. E lembrando a vocês que eu solicitei, né, por favor, que vocês coloquem o nome, tá? P1 de planta 1, .dwg. Então, eu vou pôr o nome do meu arquivo, eu vou dar um exemplo, ó. Liliana. Se vocês sabem que tem outra pessoa com o mesmo nome de vocês, bota o sobrenome para garantir, underline P1, e aí ele salva automático em DWG. Então, está salvo, se vocês olharem lá em cima, o nome do meu arquivo já está Liliana Nakakogi, que é o meu nome, P1, que é a nossa atividade, e .dwg, que é o formato do arquivo. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, me escrevam lá no nosso ambiente virtual. Boa aula para vocês e espero que todas consigam realizar a nossa atividade de hoje.